pergunta fala: como rastrear e acompanhar a disfagia nos pacientes com a doença de Parkinson? Nós sabemos que a disfagia, em grandes partes dos pacientes, pode ser silente, ou seja, o paciente pode não apresentar nenhum sintoma, mas ele já está começando a apresentar algum tipo de broncoaspiração, às vezes até a broncoaspiração da própria saliva. E com essa disfagia, com essa broncoaspiração, a gente sabe que o paciente tem muito mais chance de vir a desenvolver pneumonias aspirativas. E as pneumonias aspirativas são uma das grandes causas de hospitalização e aumento a mortalidade nesses pacientes. Então, a investigação para a disfagia nos pacientes com doença de Parkinson sempre deve ser realizada. Então, eu normalmente já comentei aqui várias vezes, eu peço um exame, um vídeo de glutograma, uma videofluoroscopia, praticamente para todos os meus pacientes, né, em algum momento aí normalmente eu peço já na primeira consulta, segunda consulta, para a gente investigar. Se a gente veio com um exame normal, a gente pode esperar aí 1, 2 anos, ou esperar o paciente ter algum sintoma para a gente poder ver. Que, de novo, se a gente deixar o paciente chegar lá no final, já está apresentando a pneumonia aspirativa, a gente demorou demais para investigar esse problema. E o trabalho das fonoaudiólogas com as nutricionistas é fundamental nesses casos com disfagia. Então, por favor, Maura, se você puder, então, comentar um pouquinho, ou a Mari, né? Acho que a gente pode fazer, talvez, vice-versa, né? Uma comenta, outra, né? O segundo comentário, em relação à diretriz aqui da Braskem. O que a Braskem fala em relação à disfagia? Na realidade, esse rastreio, ele é importante, novamente, para não evoluir de uma forma que chegue precocemente essa disfagia, porque 80% dos pacientes, ao curso da doença, na evolução da doença, vão acabar desenvolvendo a disfagia em algum grau. Alguns já no início, na fase precoce da doença, podem também, numa porcentagem muito menor, mas em torno de 10%, é o que fala a diretriz, já podem ter algum grau de disfagia no início. Quem avalia a disfagia, né, vai ser o fonoaudiólogo junto com o médico, mas é principalmente o fonoaudiólogo que avalia o grau de disfagia para interferir com todo o tratamento e diminuir e melhorar. A disfagia, ela é um agravante no estado nutricional do paciente. Então, o estado nutricional, ele fica comprometido a partir do momento que a pessoa tem uma dificuldade na deglutição. Muitas vezes ela não percebe essa dificuldade. Então, uma das perguntas que eu faço durante a anamnese é: tosse ao comer? Tossiu ao comer, está tendo uma microaspiração, né? Ainda que não seja significativo, mas a microaspiração, que a longo prazo também vai, ou em pouco prazo vai gerar aí a pneumonia aspirativa, ela é um fator comprometedor aí em todo o estado geral. E aí na perda de peso também, porque o que eu observo, o paciente, existe uma dificuldade de aceitação, de espessar os alimentos quando ele é necessário. Os pacientes acabam, às vezes, fugindo até um pouquinho do fonoaudiólogo, ou não aceitando ter que espessar a água, até em alguns graus, né? Não estou falando de todos os pacientes. E, assim, é extremamente importante essa avaliação, porque ela vai gerar uma dificuldade também de melhorar o aporte nutricional, tanto dos macronutrientes, né? Macronutrientes são aqueles que fornecem energia, que é a proteína, o carboidrato e a gordura, mas também dos micronutrientes, né? Que são todas as vitaminas e minerais que vão interferir no estado geral aí de saúde. Então, a importância do exame, de seguir as orientações do médico, de fazer avaliação com a fonoaudióloga, para ver se tem disfagia, qual o grau, e também fazer um acompanhamento como nutricionista, pelo menos uma vez por ano, manter o acompanhamento com a fono, enquanto não necessita do acompanhamento de perto semanal aí das terapias fonoaudiológicas. Mari, pode completar. Sim, pode completar. Eu gostaria só de fazer um comentário que eu achei, o que eu achei, até a gente estava conversando antes, né, da gente iniciar a live, que as diretrizes não assim, quais foram as atualizações, e o que eu achei muito interessante aqui nessa diretriz, que no momento que o paciente
tem, né, o diagnóstico da doença de Parkinson, que seja feito, né, o rastreio, né, rastreados para a disfagia, né, que seja encaminhado, tanto seja feito uma avaliação com o fonoaudiólogo ou até mesmo um profissional que seja habilitado para fazer um questionário, né, validado para a disfagia também. Isso é muito importante, isso é o que eu achei mais significativo nesse ponto, né? E só salientando assim, quais são os sinais de disfagia, né, em casa, que os pacientes podem, familiares podem perceber, né? Então, os engasgos, tanto após se alimentar, né? Tosse, dor ao deglutir, né? A voz muito úmida, certo? Quando o paciente fala. Então, o escape de alimentos na cavidade. Então, assim, são sinais que o paciente está apresentando algum grau de disfagia. Então, claro que seria importante ser encaminhado, como a Maura falou, para o fonoaudiólogo, né? Que é um profissional que nos ajuda muito, né, na prática clínica, na reabilitação, que ele fará exercícios, né, fundamentais para uma deglutição mais segura. E tendo uma deglutição mais segura, o paciente ele pode ter, né, uma alimentação, terá uma alimentação mais direcionada, balanceada e, consequentemente, maior qualidade de vida, né, e um peso mais estável. Então, realmente é um caminho que deve ser considerado, né, nesse ponto, porque a nutrição, ela faz uma modificação da consistência da dieta, né, conforme a orientação da fonoaudióloga, e usa espessantes, que os espessantes são, na verdade, são suplementos em pó utilizados em água, né, ou em líquidos, que faz com que esse líquido seja deglutido com segurança. Na verdade, ele é um veículo que faz com que o líquido entre na cavidade oral, né, e seja ingerido, deglutido com segurança. Isso é realmente de extrema importância. E eu sempre recomendo isso, né? A gente fazer avaliação, se vier com alguma alteração, fono, nutrição, e a gente realmente avaliar a consistência, como que ele está engasgando. Então, nesses exames, a gente consegue ver, engasgou com sólido, engasgou com líquido. Com isso, a nutrição consegue trabalhar junto com a fono para espessar aquele alimento, né, aquele líquido, ou para deixar mais líquido, mais pastoso, para diminuir, talvez, essa chance de broncoaspiração. Assim como também acho de extrema importância a gente conversar com o médico, conversar com o nutricionista e com a fono, talvez algum momento de que precisaria, naquele paciente com Parkinson mais avançado, por exemplo, usar uma sonda gastroenteral, né? A gente sabe que em alguns momentos é necessário. E eu vejo que isso no Brasil... Acho que caiu aqui no YouTube. Eu acho que no Brasil, não que seja um tabu, mas eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre Unidos e em outros lugares na Europa, até se utiliza a sonda para alimentação enteral muito mais precocemente, para continuar nutrindo aquele paciente, né? No Brasil, acho que as pessoas talvez tenham um pouco de medo, ou talvez preconceito em relação a isso, mas a gente deve conversar com os pacientes e, se achar que for momento propício, com essa equipe multidisciplinar, deve ser conversado, né? Então, como a Braskem fala, né, sobre nutrição enteral, acho bem interessante também a gente abordar, talvez um dia, esse assunto, porque é de extrema importância também. Eu só vou fazer um adendo, doutora Mariana, que assim, a gente tem que tomar um outro cuidado quando o paciente está disfágico e ele tem que ingerir dieta pastosa, é muito comum a monotonia alimentar. Então, assim, é uma fase, quando a dieta é pastosa por um determinado grau de disfagia, o acompanhamento nutricional é de extrema importância, porque pode diminuir a ingestão alimentar pela monotonia, a apresentação vai ser de extrema importância. Então, um dia a gente pode até falar só de disfagia, que a apresentação, ela define o quanto eu vou ter vontade ou não de comer também, né? Sim. E a questão dos nutrientes que ficam muito diluídos ali pelo acréscimo de líquido para aquela alimentação ficar pastosa, né? Então, acho que a gente pode... É uma atenção aí, né? Só uma chamada aí para ficar atento. Muito bom. Uma questão que eu gostaria de complementar, isso que a Maura colocou é excelente, eu acho que é uma ideia
né? É um aviso, uma orientação fundamental que a gente tem que passar para os pacientes. Mas em relação à dieta enteral, tanto a sonda nasentérica quanto a gastrostomia, né? Então, assim, a gente percebe que realmente no Brasil existe um preconceito, tanto do paciente, né, quanto da família, quanto dos cuidadores, mas depois que se inicia, né, o procedimento, faz tanto o uso da dieta sonda nasentérica, que é uma maneira mais simples de alimentar o paciente, né, e a gastrostomia, que é um procedimento cirúrgico muito simples também de ser realizado, né, a qualidade de vida que este paciente, né, começa a ter com esse tipo de alimentação, né, é fundamental. Então, o que eu percebo também muito no consultório, até no atendimento domiciliar que eu realizo, é os familiares terem me comentado assim, não sei por que nós não iniciamos essa alimentação antes, né? Porque, assim, você percebe muitas vezes, principalmente num paciente que está num estágio muito mais avançado da doença, a dificuldade que ele tem, né? Ele demora até 1 hora, 2 horas para consumir uma pequena refeição, e a dieta enteral, ela te dá, né, essa nutrição, né, desejada que o paciente precisa, e muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que ele pode manter a alimentação via oral dele por prazer. Exatamente. Então, a nutrição fundamental será, a base da nutrição será via sonda nasentérica, né, ou a gastrostomia, mas a via oral pode permanecer muitas vezes, né, com os alimentos que ele prefere consumir. Exatamente, essa é uma dúvida, né, que os familiares, os pacientes têm, mas ele vai colocar sonda, nunca mais vai se alimentar, coitadinho, meu Deus, ele precisa disso, daquilo, e realmente, é bem o que você falou, a gente coloca essa sonda para nutrir, né, para melhorar a parte muscular, para melhorar realmente a nutrição e a hidratação adequada, porque muitas vezes nem hidratar eles não conseguem, então a gente manter, né, os sinais vitais, e aí ele pode se alimentar pequenas porções normalmente de coisas que lhe dão prazer e que o paciente gosta. Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue sim fazer essa alimentação aí de prazer também. Então, deve ser muito bem conversado e orientado, porque eu acho que falta bastante informação nesse assunto. Então, achei legal que a Braskem falou um pouquinho aqui sobre disfagia. Muito bom.